Alô, alô, aqui quem vos fala é o Nofu e esse é o Ilha da Baleia. Todo mundo conhece o famigerado Megumi Fushiguro, vulgo deuteragonista de Jujutsu Kaisen, ou seja, o segundo protagonista da obra abaixo de Itadori Yuji. Porém, o que você provavelmente não sabe são as extensões de todo o poder de Fushiguro, e por esse motivo explicarei tudo nesse vídeo. Então vamos lá. A técnica amaldiçoada, ou seja, o poder de Fushiguro, é herdado de um dos três mais importantes clãs de feiticeiros do mundo de Jujutsu, a famosa família Zenin, que ele descende por parte de seu pai, o célebre Fushiguro Toji. Enfim, a habilidade se chama Técnica das 10 Sombras, e ela permite o Fushiguro conjurar, a partir de sombras criadas com suas mãos, 10 diferentes Shikigamis, que inclusive podem ser combinados, porém o seu uso é um pouco mais complexo do que parece. Quando o usuário herda a técnica, ele recebe o controle de apenas 2 Shikigamis primariamente, que são os cães divinos, ou cães de Jade. 2 cães gêmeos, cada um com uma cor diferente. Um é branco e outro é preto, com ambos tendo 3 marcas na testa de cor oposta. Para invocá-los, Fushiguro junta as 2 mãos e com elas forma uma sombra em formato de cabeça de cachorro. A propósito, Fushiguro pode optar por invocar os 2 cães ao mesmo tempo ou apenas um. Os cães divinos possuem a capacidade de rasgar maldições com suas presas e também de devorá-las. Além disso, cada um dos cães pode detectar maldições e notificar seu mestre quando uma delas se aproximar. Suas habilidades de rastreamento também lhes permitem encontrar aliados e locais perdidos. Enfim, retomando o início da explicação sobre o uso complexo da técnica das 10 sombras, eu havia dito que quando o usuário herda a habilidade, ele recebe o controle apenas dos cães divinos. Mas e os outros Shikigamis que a técnica concede? Bem, no caso dos outros, para ter eles sob seu controle, o usuário deve iniciar um ritual de exorcismo, onde ele invoca um determinado Shikigami e deve derrotá-lo para ele se tornar seu. Ou seja, para controlar determinado Shikigami da técnica das 10 sombras, Fushiguro deve derrotá-lo primeiro num ritual de invocação, sendo a exceção os cães divinos, que estão sob o controle de Fushiguro desde que herdou o poder, e que aliás servem como ferramenta para derrotar os outros Shikigamis das 10 sombras. A propósito, nesse ritual de exorcismo, o usuário pode exorcizar um desses Shikigami com a ajuda de várias pessoas. Porém, ao fazer isso, o efeito da técnica se anula quando o exorcismo acaba, ou seja, exorcizando o Shikigami com a ajuda, ele não é subjugado pelo usuário, que não poderá controlá-lo como seu. Além disso, esse ritual pode ser iniciado quando o usuário quiser e pode ser repetido várias vezes na tentativa de exorcizar o Shikigami. Agora, em uso geral, a técnica das 10 sombras pode ser ativada e desativada a qualquer momento para manifestar e dissipar um Shikigami, desde que o usuário tenha energia amaldiçoada suficiente. Como acontece com qualquer Shikigami, quanto mais poderoso ele for, mais energia amaldiçoada será necessária para invocá-lo. A propósito, um Shikigami das 10 sombras não pode ser invocado novamente quando completamente destruído. No entanto, o poder deixado pelo Shikigami é herdado por outros. No caso do Shikigami dos cães divinos, quando o cão branco foi morto pela maldição de classe especial no Arco do Ventre Amaldiçoado, o cão preto herdou seu poder e pôde ser invocado de forma muito mais poderosa, sendo chamado então de Kon, Totalidade, que explicarei mais posteriormente. Por falar nisso, a exceção a esta regra da herança são quaisquer Shikigamis invocados pela combinação de 2 sombras diferentes, como Nue plus Sapo, Poço Sem Fundo, que invocou o Shikigami Sapo e Nui combinados. Agora falarei e explicarei sobre os Shikigamis das 10 sombras, com exceção dos cães divinos que já aprofundei, e dos que ainda não foram revelados no mangá de Jujutsu. Então vamos lá. Para começar, falarei da sombra chamada Kon Totalidade, do qual já citei antes. Ela consiste no cão divino preto após herdar os poderes de seu irmão, o cão divino branco. Usando totalidade, o cão divino preto se transforma em um ser maior, bípede, semelhante a um lobisomem, com grandes garras, capaz de se esgueirar para cima de um inimigo
o cão divino pode aparecer de repente para derrubar uma maldição por trás. Também é capaz de usar sua velocidade para proteger o usuário, tendo-a usado uma vez para ajudar Fushiguro a escapar de uma maldição grau especial. A propósito, o cão divino preto usando totalidade também é capaz de interagir com a expansão de domínio de Fushiguro, mas deixarei para explicar isso mais tarde, então segura aí. Agora falarei do Shikigami Nui, ou Quimera, em algumas partes da scan. Inclusive queria falar que a scan de Jujutsu é muito ruim, porque cada hora traduzem de um jeito. No início do mangá, por exemplo, traduziam os cães divinos para cães de Jade, por isso eu falei ambos no início do vídeo. Enfim, o Shikigami Nui se parece com uma coruja gigante e é dotado de uma grande velocidade, além de ter asas que dão choque elétrico. Ele pode apoiar seu mestre carregando enquanto voa para aumentar sua mobilidade, e pode atacar com suas asas pesadas carregadas de eletricidade, eletrocutando qualquer um que a atinja e deixando-os temporariamente paralisados. É especialmente eficaz para pegar oponentes posicionados em lugares altos desprevenidos, ou em ataques com outros Shikigami. Além das aplicações ofensivas básicas, a velocidade e as asas de Nui também podem ser usadas defensivamente para proteger seu mestre de danos. Para invocá-lo, Fushiguro junta as mãos e com elas faz uma sombra em formato de um par de asas. Agora temos também o Shikigami Sapo, que consiste num sapo grande com marcas ao redor dos olhos e um símbolo na barriga. Esse sapo Shikigami é basicamente um suporte que Fushiguro se refere como muito fraco. Seu principal uso é sua língua longa, que serve para puxar, empurrar, segurar e lançar pessoas e objetos, o que é bastante útil para Fushiguro se salvar de inimigos sendo puxado por seu sapo, bem como para salvar e carregar aliados, segurar e puxar objetos e empurrar inimigos, além de vários outros usos. Para invocá-lo, Fushiguro junta as mãos e com elas faz uma sombra em formato de um sapo. Temos ainda o Shikigami Serpente Demoníaca, uma cobra gigante que pode atacar rapidamente e capturar os alvos de seu mestre. Ela aparece de repente das sombras para imobilizar o alvo dentro de sua boca, criando um ataque surpresa eficaz. O tamanho da serpente demoníaca permite que ela domine grandes maldições e também pode ser usada para manter um alvo no lugar enquanto outro Shikigami ataca. No entanto, essa serpente já morreu logo no capítulo 9 do mangá, mas foi morta pelo famigerado Sukuna, o que é compreensível visto que Sukuna é um dos top tier do mangá. Para invocá-la, Fushiguro junta as mãos e com elas faz uma sombra em formato de cabeça de cobra. Mas, por já estar morta, não faz muita diferença, né? Temos também a sombra chamada Fuga do Coelho, e consiste em um enorme enxame de coelhos Shikigami fracos, que servem como uma distração. Ao ativar a técnica, dezenas de coelhos preenchem a área para distrair o oponente, permitindo que o invocador escape do perigo, usando o caos a seu favor. Para invocá-lo, Fushiguro junta as mãos e com elas faz uma sombra em formato de cabeça de coelho. Além de todas essas sombras já citadas, temos o Shikigami Bancho, Elefante Supremo, que consiste num grande elefante com marcas por todo o corpo. Bancho é capaz de liberar um enorme fluxo de água de sua tromba. A água é soprada com volume e pressão suficientes para inundar um corredor inteiro, e na luta de Fushiguro contra Noritoshi Kamo, esse fluxo de água foi capaz de lançar Noritoshi com tanta força que o fez quebrar e atravessar uma parede sólida. Além disso, o peso de Bancho pode ser usado para esmagar um adversário. No entanto, esse Shikigami custa muita energia amaldiçoada para invocar, se comparado aos outros Shikigamis da técnica das 10 sombras, o que é uma certa fraqueza. Fushiguro só o adquiriu pouco antes do arco do evento entre as escolas Jujutsu de Tóquio e Kyoto. Para invocá-lo, Fushiguro junta as mãos e com elas faz uma sombra em formato de cabeça de elefante. Por fim, temos a sombra da espada divergente de 8 empunhaduras, Sila Marrogaro, o General Divino, sendo o Shikigami mais forte da técnica das 10 sombras já mostrado até agora. Segundo Fushiguro, nenhum usuário da técnica das 10 sombras até hoje conseguiu exorcizá-lo, e Fushiguro está incluído, portanto ele não consegue controlá-lo. Marrogara possui a habilidade de se adaptar a todo e qualquer fenômeno. Segundo Sukuna, é como se fosse uma mão atrasada no pedra, papel e tesoura.
Se ele for ferido por um certo ataque, o leme em cima de sua cabeça girará, permitindo que ele se adapte. Se seu adversário usar a mesma técnica novamente, Marrogara poderá contra-atacar. Isso também funciona ofensivamente, adaptando o ataque para romper com eficiência as defesas do oponente. Além disso, Marrogara tem a força de quebrar concreto ou atingir alguém através de vários edifícios, com um único golpe. Ele também empunha a lâmina exterminadora de espíritos amaldiçoados, a Tama no Tsurugi, uma lâmina presa a seu antebraço que envolve energia positiva, tornando-a especialmente eficaz contra espíritos amaldiçoados, que são criados a partir de energia negativa e, portanto, podem ser exorcizados com energia positiva. Fushiguro invoca Marrogara usando um encantamento que recita: "Com este tesouro eu invoco", e dizendo o nome do general divino. Megumi também estende os dois braços para frente em um leve ângulo para cima com os punhos fechados, o que nesse caso parece ser o substituto para o comum de sua técnica de invocação, que é a sombra de animais feita com a mão. Agora, a última coisa que falarei nesse vídeo é sobre a expansão de domínio da técnica das 10 sombras de Megumi Fushiguro. Ela se chama Jardim das Quimeras Sombrias e é um domínio ainda incompleto, portanto não tem uma das vantagens de um domínio, como um acerto garantido, e nem pode ser anulado por técnicas que counteram domínios, como o famoso território simples. Enfim, o Jardim das Quimeras Sombrias nada mais faz do que inundar um local com um tipo de sombra líquida. Isso concede a Fushiguro a capacidade de manifestar vários Shikigami, bem como a manipulação avançada de todas as sombras disponíveis. Por esse motivo, o uso dessa expansão é tão diversificada e criativa. O chão de sombras inundadas pode rapidamente se remodelar em sapos Shikigami, que podem agarrar o alvo de Megumi. Ele também pode surfar usando esses sapos para se mover pelas ondas de sombras em alta velocidade. Várias versões do Nue também podem ser criadas, capazes de voar e atacar o oponente rapidamente. Além de criar mais Shikigami, a manipulação de sombras de Fushiguro pode ser usada para enganar seu oponente, com um clone feito de sombra, e também para se esconder, tendo se escondido na sombra junto de seu Shikigami com totalidade no arco dos fetos amaldiçoados, com a finalidade de fazer um ataque surpresa pelas costas. E sim, essa é a interação do Shikigami com o domínio de Fushiguro, que eu havia falado lá mais atrás no vídeo. A propósito, Megumi também pode usar o Jardim das Quimeras Sombrias para abrir buracos nas barreiras de domínios de oponentes, como fez com o domínio de Dagon no arco de Shibuya, e que inclusive anulou o acerto garantido da expansão de Dagon. Outros usos da expansão incluem mergulhar nas sombras objetos, sendo útil para guardar armas, entre outras finalidades, que podem ser vistas sendo realizadas por Fushiguro em sua recente luta com o personagem Reg Star, nos capítulos mais atuais do mangá. Apesar desse uso diverso, a ativação desse domínio gasta muita energia amaldiçoada de Fushiguro, e o causa até mesmo dano físico. Então é isso, se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe para os seus amigos, e se é a primeira vez que está por aqui, se inscreva e ative o sino. Então é isso aí, falou aí pra vocês. Eu quero mandar um salve pro Crate, o Marrito do Brega Funk, e também pro El Ref, o Tolkien da Paraíba, o Jorge Martin da Política do Nordeste.